Hoje vamos tratar um tema extremamente importante, o Sophos XG Firewall, abordando os recursos NextGen, NGFW, e vamos abordar 3 pilares importantes em nossas palestras: visibilidade, proteção e performance. Mas antes de começar, eu gostaria de passar algumas informações importantes sobre a dinâmica de nosso evento. Durante essa apresentação, você poderá fazer algumas perguntas aos nossos palestrantes através do ícone QIA no box das ferramentas do Zoom. Essas perguntas serão respondidas pelos nossos palestrantes no momento oportuno durante a apresentação ou posteriormente enviaremos um e-mail para você com a resposta à sua pergunta. Gostaria de falar um pouquinho sobre os nossos palestrantes. Eu sou o Daniel Porta, vice-presidente de operações em Cybersecurity Network na Danresa, e sou o anfitrião do nosso webinar e estarei palestrando algumas partes sobre a parte teórica do XG. Renato Porta, o nosso VP de vendas da Danresa, estará aqui conosco. O Toniel Júnior, da Danresa, é o nosso Cybersecurity Specialist, ele é o nosso engenheiro de pré-vendas técnicas. E Rafael Foster, ele é o nosso Cybersecurity Sales Engineer da Sophos e fará os laboratórios para nós. E as empresas que organizaram esse evento para todos nós são empresas focadas em Cybersecurity, a Danresa e a Sophos. A Danresa é uma consultoria em Cybersecurity focada em segurança da informação, que se destaca por prover soluções completas em segurança, infraestrutura de redes e comunicação. A Danresa é parceira Sophos Platinum e tem analistas certificados como engenheiros e arquitetos Sophos. Atuamos em projetos de alta complexidade, como integradora de soluções em cybersecurity, esteiras de instalação em massa de produtos Sophos, suporte SNOC 7x24x365, MSSP e temos clientes nos segmentos Enterprise e Telcos. A Danresa tem atuação e capilaridade em todo o Brasil. A Sophos é uma das maiores e mais conceituadas fabricantes de produtos e soluções de cybersecurity no mundo, conhecida pela sua qualidade e excelência de sua gama de produtos e serviços que incluem antivírus, anti-spywares, anti-spam, controle de acesso a redes, software de criptografia, prevenção e perda de dados para desktops, servidores, firewalls, soluções UTM, NextGen Firewall e muitas outras. Hoje estaremos falando sobre o XG Firewall, que é o tema do nosso webinar, e estaremos apresentando os recursos de NextGen Firewall SD-WAN, como alguns diferenciais, itens de segurança corporativa. Hoje trataremos o XG Firewall, os pilares visibilidade, proteção e respostas com performance. Bem, o Sophos XG Firewall ele é a solução NextGen da Sophos. Ele apresenta ferramentas de gerenciamento, detecção e resposta a ameaças em redes corporativas. Ele expõe riscos e ameaças tanto conhecidas quanto desconhecidas e responde automaticamente a incidentes. Isso é muito importante. Ele leva flexibilidade e agilidade para a resolução dos desafios diários que enfrentamos no dia a dia no ambiente corporativo, na gestão da rede corporativa. E quando falamos de NextGen Firewall, estamos falando de recursos de UTM, Unified Threat Management, que atuam na inspeção do tráfego que passa pelo firewall. Web Filter, Application Control, IPS, antivírus de navegação, apenas para mencionar alguns. E mais do que ter recursos de segurança, é importante termos visibilidade do que está havendo na rede, não é verdade? Precisamos saber quando, como e onde estamos recebendo tentativas de ataque. E essas respostas, elas precisam ser rápidas. As ações tomadas pelo firewall precisam ser exatas e performáticas. E é nesse ponto que o Sophos XG Firewall, agora com
O Extreme entra com o que precisamos de fato. Essa arquitetura Extreme é uma nova arquitetura de processamento de fluxo de pacotes que fornece níveis extremos de proteção e desempenho de redes. Ele nos traz uma abordagem bastante diferenciada, com recursos inovadores que atendem às expectativas e também às necessidades das equipes de TI, que normalmente são enxutas e desempenham diversas tarefas no dia a dia, e que precisam de um firewall que ajude no entendimento dos eventos que ocorrem constantemente na rede corporativa. É disso que precisamos, não é verdade? Falando um pouco dos Next-Gen Firewalls, sabemos que são firewalls que executam inspeção profunda de pacotes, de redes e que vão além da inspeção de bloqueio de portas e protocolos. Eles têm o objetivo de adicionar inspeção no nível de aplicativo, prevenindo intrusões, com recursos de inteligência integrados e que protegem todo o tráfego que passa pelo firewall. E a Sophos traz os melhores recursos NGFW em seu inovador XGFire. Ele provê segurança de próxima geração com visibilidade e performance. Oferece também os recursos para prover resoluções dos principais desafios de segurança, com recursos como SD-WAN integrado, que veremos hoje em nossos laboratórios, gerenciamento em cloud, desempenho otimizado de aplicações que garantem conectividade, alto desempenho e uma gerência simples e intuitiva. Isso veremos também nos nossos laboratórios. Muito importante também que os recursos de segurança providos pelo Next-Gen da Sophos, eles garantem a segurança de todo o tráfego de redes. O tráfego de dentro da corporação para fora, o tráfego de fora para dentro, também o tráfego lateral, a microsegmentação de redes, tudo isso é inspecionado quando o firewall faz parte da topologia certa, ou no perímetro ou na segmentação da rede. Isso traz segurança para a rede interna, para acesso aos recursos de internet, como sistemas e aplicativos web, entre a rede interna e as nuvens, entre as filiais, unidades, tudo que está conectado via VPN. Tudo isso acontece sem impactar a performance da rede. E a Sophos, com a XGFire, está muito bem posicionada no Gartner, muito bem posicionada nas certificadores mundiais, como a NSS Labs, SC Media. É um firewall bastante conceituado e certificado por certificadores importantes. E vamos lá, falar de visibilidade, proteção e performance. A nova arquitetura Extreme do XGFire oferece níveis extremos de proteção, desempenho e visibilidade. Alguns itens importantes que destacamos aqui é algumas engrenagens, alguns recursos importantes, como a parte de TLS Inspection. O TLS Inspection do XGFire, ele é um dos melhores e é conceituado como um líder de mercado, pois ele consegue tratar todo o tráfego criptografado com alta performance e ele já tem suporte para TLS 1.3. Nós sabemos que no passado houve grandes problemas por conta de alguns navegadores estarem usando já o TLS 1.3 e alguns firewalls não conseguirem fazer a tratativa desse tipo de tráfego, pois o Sophos já tem essa engrenagem e já trabalha com isso já há algum tempo. DPI Engine é uma outra engrenagem importante. Ele traz proteção profunda de pacotes de alto desempenho em um único mecanismo de streaming. Ele consegue interromper todas as ameaças conhecidas e desconhecidas. Ele faz a varredura do tráfego para detectar ameaças relacionadas a vírus. Ele consegue tratar todo o mecanismo de IPS, web, e fornece application control e inspeção SSL para os recursos do firewall. O Network Flow Fast Path é uma engrenagem, um recurso de aceleração de tráfego de aplicativos confiáveis e importantes em nuvem. Ele trata SaaS, VoIP e ele tem como objetivo fazer um ajuste no desempenho. Então, vocês percebam que o XGFire, ele foi pensado em como tratar performance, como tratar toda a parte de proteção a ameaças, mas com desempenho. Então, o sistema operacional do XGFire, ele foi desenvolvido especialmente para ser um sistema operacional voltado para cybersecurity. Isso traz realmente muito desempenho para a plataforma toda. Falando em visibilidade,
e gerenciamento, a Sophos hoje conta com o Sophos Central. É uma central de gerenciamento cloud, onde é feita toda a gerência centralizada dos firewalls e dos relatórios. Com o gerenciamento cloud, é muito mais simples de se fazer a gerência de todo o ambiente e ter a visibilidade que falta para a rede. São recursos, serviços importantes da Sophos que permitem você ter, em poucos cliques, num único painel, toda a gerência dos todos os firewalls da sua rede corporativa, da sua empresa como um todo, da sua matriz de filiais, das unidades distribuídas, num único painel. E todos os logs coletados são tratados e são consolidados na Central Reporting do Sophos Central. Então, você consegue ter relatórios sendo processados na nuvem, né, com alto desempenho e com respostas rápidas. Falando em visibilidade, no próprio equipamento, no próprio firewall, você conta com dashboards completos. Esse dashboard ele fornece informações essenciais para a monitoração do seu ambiente. Você vai ter lá informações dos recursos de hardware, como CPU, memória, atividades dos usuários, as categorizações de aplicações, os devices, tudo num painel a poucos cliques. Ainda falando de visibilidade, temos no próprio equipamento um módulo de relatórios completo. Você tem centenas de relatórios ao seu clique. Esses relatórios oferecem visibilidade incomparável e eles mostram informações como usuários que podem estar potencialmente atuando um risco na sua rede. Eles mostram aplicativos desconhecidos, indesejados, ameaças avançadas, cargas suspeitas, tráfego criptografado e muito mais. Esses relatórios avançados, integrados na caixa, eles também trazem informações para decisões estratégicas. E você consegue ter a visão dos relatórios no equipamento e lá do Sophos Centro você consegue ter uma visão consolidada de todos os demais firewalls. Vamos lá, vamos para o pilar de proteção. O Sophos XG Firewall ele traz a melhor proteção para impedir ameaças desconhecidas. Ameaças avançadas como ransomwares, criptografia, bots, worms, hacks, violações de APT, e tudo isso com uma tecnologia exclusiva e inovadora projetada para capturar ameaças que ainda não vimos. Os itens essenciais de um Next Gen como IPS, Intrusion Prevention System, Application Control, Web Protection, Web Filter, SSL Inspection, Advanced Threat Protection, Deep Learning Sandboxing, extremamente importante, e o recurso Synchronized Security, que é inovador na Sophos. Só um detalhe bastante interessante, o IPS da Sophos, ele é considerado líder de mercado em proteção de alto desempenho. E ele foi um dos poucos que, de imediatamente, na época do patch, a do WannaCry, ele já capturava esses ransomwares. E a Sophos conta com a Sophos Lab, Threat Intelligence. O Sophos Lab é a operação global de pesquisas de ameaças 24 horas por dia da Sophos, que identifica milhares de sites recentemente infectados e instâncias de malwares na web. Ele garante que você tenha o melhor banco de dados de sites maliciosos que protege sua rede de usuários. Então, ele compartilha informações com os equipamentos XG para a captura de ameaças já conhecidas. Falando de proteção, quando falamos de proteção de firewall, e quando falamos de firewall Next Gen, falamos das policies, né? Todos sabem das regras de firewall. O Sophos XG, ele traz facilidade na construção de policies, né? Você consegue selecionar todas as features necessárias para a segurança, regra a regra, e também consegue otimizar todas as segmentações, mantendo alto desempenho. O próprio Sophos XG te ajuda na construção e na visualização e na gestão dessas regras. Nós conseguimos ver aqui que, nessa tela do slide, que nós temos, olha só quantas features de segurança numa única tela prontas para serem aplicadas na regra.
Então, você não precisa ficar trocando de uma tela para outra, ficar construindo coisas separadamente. Você já pode ir aplicando tudo na regra que você está construindo. A parte de Web Filter do Active File é extremamente poderosa e traz gerência de navegação web de forma rápida e fácil, organizando o controle de filtro de conteúdo web por categorias, por grupos de URLs. Você pode trabalhar exceções e políticas de cotas. Esse conjunto de opções que a Sophos traz flexibiliza a parte de organização e a gestão do ambiente. Você também consegue customizar a página de bloqueio para o seu usuário final. Então, o seu usuário, ele pode, assim que ele acessar um site que esteja bloqueado, né, ele tente acessar esse site, ele vai receber uma página customizada com o logotipo da sua empresa, com informações tratadas e específicas para orientá-lo com relação àquele site que foi bloqueado. Com o Application Control, podemos fazer o controle das aplicações na rede de maneira intuitiva, garantindo assim um excelente controle das aplicações. Ela otimiza o uso de banda dos links e mantém o ambiente seguro contra aplicações indesejadas e desconhecidas, mantendo seu ambiente seguro. Isso também ajuda na performance do ambiente como um todo. A parte de IPS, como comentamos anteriormente, né, o motor de IPS do XGFire, ele foi recentemente testado pela NSS Labs no seu teste de grupo de Fire NextGen e foi altamente conceituado e atuou entre os melhores para eficácia de segurança, especificamente contra técnicas de evasão, enquanto a relação preço-desempenho também está entre os melhores entre os vendors. A parte de antivírus de navegação, o mecanismo anti-malware comportamental de alto desempenho da Sophos, ele é suportado pela Sophos Lab, como falamos, né? A Sophos Lab, ela é um ambiente global de proteção, um laboratório global de segurança da Sophos. E ele traz o histórico de 30 anos de informações para proteger as empresas das ameaças mais recentes. E é interessante que esse mecanismo de AV, ele trabalha em conjunto e usando as mesmas técnicas que o Intercept-X, que é o mais conceituado solução de endpoint da Sophos, contando com EDR. A parte de Advanced Threat. O módulo de Advanced Threat, ele oferece a proteção avançada contra ameaças para identificar instantaneamente bots e outras ameaças avançadas. Ele defende a rede contra ataques sofisticados. Também conta com um recurso chamado Security Heartbeat, que é um recurso importantíssimo da Sophos, que vincula os endpoints ao seu firewall. Quando você trabalha com a solução da Sophos e a solução Sophos Intercept-X com XGFire, há um sincronismo, eles se conversam e atuam em conjunto para a proteção da rede. Quando falamos de VPN, a Sophos traz o suporte completo à VPN e ela é baseada em padrões que incluem IPsec, SSL, PPTP, L2P, Cisco VPN e OpenVPN. Também conta com o VPN Portal. Então, esse VPN Portal ele usa HTML5 para você trabalhar ele, e ele oferece suporte a RDP, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet e VNC. Com ele você consegue ter acesso rápido a aplicativos comerciais essenciais. E quando falamos de cliente VPN, o Sophos Connect, que é o cliente de VPN da Sophos, ele fornece um cliente de conexão VPN intuitivo, fácil de implantar e configurar. E ele é gratuito. Falando agora do recurso de SSO, o Sophos XG traz o STAS. Então, a navegação com SSO é garantida através do STAS, o agente de autenticação do Sophos XGFire. Com o STAS, você pode fazer a navegação dos usuários do seu servidor LDAP de forma transparente e segura. Falando um pouquinho agora do recurso de SD-WAN. O XGFire, ele traz uma evolução do SD-WAN, que é o Synchronized SD-WAN. Ele traz recursos exclusivos
que nos ajudam na parte de configuração a ter clareza e controle sem precedentes sobre as necessidades de conectividade. Ele aproveita a visibilidade e o controle de 100% do aplicativo que o Synchronized Security fornece para tomar decisões confiáveis de seleção e roteamento do melhor caminho a ser utilizado no SD-WAN. Isso veremos mais à frente também. Além do mais, de recursos já inclusos naturalmente nos SD-WANs comuns, né? Que você precisa para que a sua navegação funcione de forma inteligente. Isso veremos nos nossos laboratórios. Um recurso também bastante importante é o SandStorm Protection. Ele é líder do setor e é uma assinatura do SandStorm Protection que inclui uma plataforma de inteligência e análise de ameaças totalmente baseada em nuvem. Isso é importante. O que o SandStorm faz? Ele faz análise de arquivos em nuvem para entender se esses arquivos contêm algum tipo de comportamento malicioso. E ele trata isso separado do seu ambiente para não onerá-lo e para não causar nenhum tipo de dano, né? E ele, uma vez que ele identifique, ele trabalha com informação, fornecendo análise desses arquivos, né? De maneira detalhada. Você consegue ter um medidor de ameaças, ver um resumo de riscos de um arquivo que está passando pela sua rede. O SandStorm é um recurso bastante importante, ele trabalha como um sandboxing. E o Sophos Synchronized Security. O XG-Firewall, ele faz parte do melhor sistema de segurança cibernético do mundo, porque ele se integra em tempo real ao Intercept-X, que é a solução de endpoint da Sophos. Você consegue ter seu firewall sincronizado com o seu endpoint. E se você permitir, além de identificar todos os aplicativos desconhecidos na rede, se você permitir, ele pode, inclusive, instantaneamente isolar algum host, algum endpoint que esteja infectado. Então, ele consegue parar as violações, isolar pontos finais, os endpoints infectados e bloquear movimento lateral. Então, se você tem um endpoint que está infectado e poderia estar infectando todo o resto da sua rede, o XG e o Sophos Intercept-X tomam a decisão, se você permitir configurar, para que ele bloqueie esse endpoint, para que ele não alarme a infecção lateral. Pessoal, bom dia, aqui é Renato falando, eu sou o vice-presidente de vendas da Danresa. Daniel, eu queria só fazer um adendo nesse slide. Esse é um grande diferencial da Sophos, né? O Synchronized Security, ele traz realmente um benefício muito importante para o cliente. A Sophos tem o endpoint líder de mercado, né, que é o Intercept-X, o EDR. Então, é uma ferramenta de endpoint sensacional, né? Líder nesse mercado de segurança de endpoint. E ela trabalhou muito bem, com muita inteligência, a integração entre os produtos. Então, o cliente que coloca um Sophos XG na rede, né? O Next Generation Firewall, ele consegue integrar o Intercept-X com o XG. Então, essa parte de segurança que o Daniel muito bem colocou, ela é integrada, ela eleva o nível, né, essa camada de segurança entre os sistemas. Então, são sistemas de segurança que se conversam, tanto o endpoint quanto o firewall de rede. Então, além dessa parte de automatizar uma quarentena se você tiver um endpoint que foi comprometido, o firewall ele automaticamente consegue detectar essa informação e quarentenar o endpoint. E o inverso também é verdade. Se o IPS do firewall detectar que está vindo o ataque de um endpoint, ele já conversa com o Intercept-X e quarentena aquela máquina. Obviamente, isso é configurável se você quer quarentenar, quer avisar o administrador, enfim. Mas quarentenar seria assim, já uma automatização da sua proteção, porque aquela máquina ela já pararia de se comunicar com as demais no mesmo segmento de rede, que isso costuma ser um problema, né? O firewall ele costuma ser o gateway das vilãs. Então, o tráfego que troca de vilã, que vai de uma rede de estações para rede de servidores, por exemplo, ele passa pelo firewall. Mas, às vezes, as máquinas do lado, no mesmo domínio de broadcast, elas não são protegidas pelo firewall. Então, com o Intercept-X, você consegue quarentenar essas máquinas no mesmo domínio de broadcast, na mesma vilã,
porque o Intercept-X ele conversa com o endpoint e já consegue atuar em cima do endpoint para que ele já pare de falar, inclusive, lateralmente. Então, é um plus, digamos assim, né? O XG, como o Daniel bem colocou, já tem todas as funções de controle de aplicações, né? Que é o Application Control, com as assinaturas, e o Intercept-X instalado no endpoint, ele vai além, ele leva para o FireXG as aplicações customizadas. Então, se você tem aplicações instaladas no seu computador, que às vezes não tem ainda uma assinatura desenvolvida, uma aplicação ali do seu ambiente, o Intercept-X conhece aquele executável, porque ele está instalado no endpoint, e existe uma aba no XG Fire que ela é específica para aplicações reconhecidas pelo endpoint, que não são as aplicações normais de assinatura que os Next Generation Firewalls padrões de mercado costumam trabalhar, né? Então, existe uma vasta gama já de assinaturas no próprio Firewall, né, no XG, toda a parte de aplicações empresariais e tal, mas os Next Gen Firewalls padrões costumam falhar quando a gente tem uma aplicação customizada para aquele ambiente, né? Uma aplicação que ainda não tem assinatura. Então, com o Intercept-X, a gente tem esse ganho, tanto de visibilidade, todas as aplicações que estão no endpoint, mesmo as customizadas, vão para o Firewall e você consegue construir regras baseadas nessas aplicações e sancionar se uma aplicação ela é conhecida e permitida para que atravesse o Firewall e funcione na sua rede ou não. Então, são integrações assim sensacionais. Tem integração com um sistema de e-mail, né, de segurança de e-mail da Sophos. Se você tiver uma máquina no ambiente disparando muito spam, o próprio Sophos Central, né, o Sophos e-mail já vai conseguir avisar o endpoint para rodar um scan na máquina. Então, assim, a integração entre os produtos da Sophos ela está muito bem construída, né? A engenharia da Sophos ela trabalhou muito bem nessa construção. Então, ela realmente já existe há muitos anos e ela está muito madura, né? Então, é um grande diferencial. Tá? Eu sei que o assunto hoje aqui o foco é o XG File, então a gente vai seguir, mas eu só queria fazer esse parênteses porque a gente vai ter um próximo webinar focado em Synchronized Security. Então, já deixo aqui o gancho para que a gente lá na frente fale disso, tá bom? Daniel, desculpa interromper, mas eu queria deixar esse comentário adicional aí para vocês. Essa integração ela realmente faz toda a diferença no ambiente. Imagina, Renato, muito proveitoso e muito de grande ajuda o seu complemento aí. O Synchronized Security realmente tem um papel importantíssimo em todo o processo de solução de segurança da Sophos, e a gente falará disso aí num próximo webinar, e vocês todos já estão convidados. E continuando, né, o nosso tema, vocês vejam quantos recursos importantes Next Gen Firewall que nós temos no Sophos XG, né? Não sei se todos já conheciam, né? Se todos já sabiam de todos esses itens, né? O Sophos XG é um firewall para ser usado como firewall NGFW, um firewall Next Gen de próxima geração. É um firewall para ser colocado no perímetro da sua rede, para ser usado como segmentação da sua rede. É um firewall para ser usado no contexto de solução de cybersecurity e proteção de todo o ambiente. E como é que podemos fazer o deployment do XG, né? Quais são as opções, né? Então nós temos várias opções, né, para todas as necessidades e gostos. Então você pode usar ele como um hardware, como um appliance, né, colocando ele no rack ou como ele tem algumas versões que vamos ver aí mais para frente, como um desktop ou como um appliance. Você tem como fazer o deployment em cloud, na nuvem. Ele pode ser virtual, né? Tem as máquinas virtuais. E como software. São 4 opções aí de deployment. Só acrescentando aí, é legal que a gente também tem esse modelo como software. A gente já viu alguns clientes, como por exemplo, né, quando a gente entrega como software, você pode customizar ele e colocar em qualquer hardware que você tem. Então, se você tiver, por exemplo, um servidor antigo, legado, quiser aproveitar ele também para colocar o nosso firewall, você também pode colocar, por exemplo, num pendrive e aí utilizar esse hardware antigo aí seu. Porém,
como às vezes é um hardware que não é desenvolvido aí para fazer essas proteções, não é um hardware next generation como o Firewall, aí tem a questão de performance aí que a gente não consegue garantir. Mas a gente também tem essa possibilidade de precisar em alguma situação. Isso mesmo, pessoal. Muito obrigado, Foster. Pessoal, fique à vontade para fazer suas perguntas usando o box de perguntas e respostas do Toolbox do Zoom, ok? E aí temos para vocês já fazermos uma degustação visual. Temos modelos para todos os tamanhos de empresas, para todos os tamanhos de redes. Então, temos aqui os XGs 86, 86W, são os XGs já com wireless. Tanto da versão 86 até a versão 135, são appliances, são desktop appliances, né? Para pequenas empresas e filiais remotas. Então, para você colocar na loja de varejo, para você colocar na unidade remota, pequenas unidades, né, que se comunicam com matriz. Então, temos esses modelos aí. E aí vocês podem ver que nesses modelos você pode encontrar aqui nessa lista, ó, o throughput para NextGen, o throughput como Firewall, né, a parte de NGFW, VPN, IPS, a parte de antivírus. Então, você consegue, a partir desses dimensionamentos, olhar aí o que cabe melhor para a sua empresa. Temos também as séries de appliances de 1U, Rack Mount Appliances. Esses são firewalls para empresas de médio porte. Então, você pode estar em filiais maiores ou até uma matriz com um número considerável de usuários. Então, você tem modelos aí do XG 210 até o XG. Eu tenho mais uma página aqui, ó, até o XG 450. São modelos aí maiores, com configurações de portas diferentes e para vários tipos. E temos as séries de 2U, Rack Mount Appliances, para empresas de grande porte e para data centers e operadoras. Destaquei aqui 3 modelos mais parrudos, o XG 550, o XG 650 e o 750. E aí mostra aqui os throughputs deles. E eu posso subir o meu XG na nuvem pública? Posso. A gente tem aí as opções da Azure e da AWS. Então, você rapidamente já sobe a instância dos firewalls, já configura, conecta, rapidinho ele já está funcionando, protegendo o ambiente de nuvem, protegendo o tráfego que vai para a nuvem, entre a nuvem lateralmente e assim por diante. E eu gostaria de mostrar nesse slide para que vocês conseguissem ter uma visão geral dos módulos, né, todos aí de segurança que fazem parte do ecossistema do XG Firewall, né? Nós falamos aí do XG, aqui temos os módulos de proteção e a parte de Central Management, que fica na nuvem. Então, olha só quantos ganhos eu tenho com o XG Firewall, quantos recursos eu tenho no equipamento. Nós estamos falando de um equipamento de segurança que provê centenas de recursos importantíssimos para a segurança, e você começa aqui já a vislumbrar uma série de possibilidades de uso dele na sua empresa. Aqui um fato curioso sobre a questão do HA. Nós sabemos que enquanto muitos fabricantes cobram uma licença para cada equipamento que forma o HA, no caso da Sophos, não. Com uma licença, você já consegue formar o HA ativo passivo. Então, você tem um ganho aí até de custo, né? Um custo-benefício bastante interessante. Tá? Você, com uma licença de equipamento, você forma o HA no ativo passivo. E só queria deixar rapidinho aqui para vocês. Deem uma olhada, o Firewall aqui na esquerda, o XG Firewall, ele é só um pedacinho de toda a solução de segurança da Sophos, né? A Sophos tem uma gama de produtos e serviços que atua especificamente em cada área de segurança de redes, né? Da sua corporação. E você consegue
como o Renato Porta falou, a Sophos ela fez toda uma integração entre esses produtos, né? Então não é um produto desconectado, o outro desconectado, e aí eu tenho que fazer, não, você tem, os produtos se conversam, eles se conectam, eles se integram, eles têm respostas integradas entre eles, um produto ajuda o outro, e isso faz com que essa segurança se torne muito mais eficaz. E agora é o tão esperado laboratório, né? Acho que eu estou falando aqui já há um bom tempo, mas vamos lá, pessoal. Let's rock! Vamos para os laboratórios. Agora o Rafael Foster vai fazer um show aqui para a gente e vocês vão enxergar o Fire funcionando, tela por tela. Preparem as suas dúvidas, porque vamos para a prática. Vamos ver o XG Fire funcionando. Isso aí. Obrigado, Dani. Obrigado, Renato, aí pela apresentação. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona o nosso Firewall. A gente quis trazer, apresentar para vocês também todos os recursos, mas também mesmo os mais básicos, para vocês entenderem como é que funciona aí o nosso produto, como é que faz uma configuração mesmo que ela seja simples, tá? E a ideia é justamente que vocês se sintam mais confortáveis também com a nossa solução. Então, como o Dani falou, né, nosso modelo é um Next Generation, não é os antigos UTMs que a gente tinha aí, então a gente tem uma série de recursos, uma série de features totalmente desenvolvidas com foco em trazer o máximo de segurança para vocês. Então é isso que eu vou apresentar aqui. Fiquem à vontade, mandem suas mensagens aqui no chat, mandem suas mensagens no Q&A, que a gente vai respondendo todas ao finalzinho aqui do nosso webinar, tá bom? Apresentando um pouquinho do meu ambiente, então aqui eu tenho, deixa eu voltar aqui nessa sessão. Então aqui eu tenho o meu Firewall numa máquina virtual minha aqui, tá? Então em cima de um VMware meu. E junto com esse Firewall, então tem aqui, ó, meu Firewall versão 18, e junto com ele eu tenho uma máquina comum, que é o Windows 10, que ela eu vou utilizar para fazer o teste, tá? Então, essa máquina que eu tenho, ela já tem configurada o nosso endpoint, tá? Então, como o Renato falou aí, conseguir utilizar aí o poder da nossa segurança sincronizada para integrar o endpoint com o Firewall, tá? Então, eu vou mostrar isso para vocês. E aqui eu tenho a nossa console do Sophos Central. Então, o Sophos Central é a nossa console em nuvem, que ela gerencia todos os nossos produtos, tá? Então, desde a parte do endpoint, produtos de mobile, e-mail, e também o nosso Firewall a gente tem aqui. Então, todos os produtos da Sophos conseguem ser gerenciados aqui pelo Sophos Central, que é, no final das contas, o cérebro que orquestra toda a nossa sincronia entre esses produtos, tá bom? Bom, então eu vou conectar na minha máquina virtual aqui, vou usar via RDP porque é um pouco mais fluido também para mostrar para vocês, tá? E aqui eu já estou conectado no Firewall para vocês verem aí a tela principal, tá? Então, logo de cara, qual foi um dos principais motivos que a gente desenvolveu o dashboard do Firewall? É conseguir trazer para vocês cada vez mais insights de forma muito mais rápida sobre o que está acontecendo sobre o seu ambiente, tá? Então, logo de cara, eu consigo ver aqui se eu tenho algum serviço que ele está parado ou não, se as minhas VPNs estão todas funcionais ou não, se tem alguma interface de rede que está fora, por exemplo, tá? Qual que tem sido a atividade dos meus usuários aí utilizando sites da web, tá? Então agora deu uma caída porque eu não estou mexendo mais, mas ele vai oscilando aqui para vocês, parte de aplicações e também a parte de CASB, tá? Então de aplicações em nuvem. Então no momento em que eu começo a olhar essas aplicações, eu começo a segmentar elas para saber se ela é uma aplicação sancionada ou não sancionada, de acordo com a sua política de segurança, ou se é uma aplicação simplesmente tolerada. Tá? Então, você vai conseguir ter uma visão muito melhor sobre essas aplicações. Tá? No momento em que eu clico aqui, ele já me leva para essas aplicações, e aí eu consigo saber aí se quem está utilizando qual aplicação, né? Quanto de banda ela está consumindo, qual que é o usuário que está conectando nessa aplicação, IP e tudo mais. E aí, uma coisa que é muito importante, lembrando que tudo que a gente faz aí na sua o foco é trazer simplicidade também. Então, aqui direto nessa console, eu já consigo reclassificar essa aplicação. Tá? Então, hoje ela, por exemplo, o LinkedIn aqui ele está como sancionado. Eu poderia mudar aqui a categoria desse site, né, do LinkedIn, ou também poderia já aplicar um traffic shaping. Então, por exemplo, o LinkedIn não faz muito sentido, mas para o Office 365 faz bastante sentido eu colocar um traffic shaping e pelo menos colocar uma política que eu vou garantir, sei lá, eu vou garantir 50% do meu link de internet para o Office 365. É só um exemplo, tá? Ou poderia aparecer aqui uma aplicação como o YouTube e
e eu posso aí, limitar o YouTube a utilizar no máximo 512 KB dessa minha banda, tá? Então, a gente consegue fazer esse tipo de controle aí de forma bem simples e bem granular também, tá? Vou voltar aqui para o dashboard. Bom, outra coisa que é bastante importante, que a gente consegue monitorar já aqui no dashboard inicial, é a questão dos próprios usuários, tá? Então, fazendo uso do nosso Synchronized Security, eu consigo monitorar pelo Firewall o estado das minhas máquinas que estão conectadas à minha rede, e a partir daí eu consigo saber se aquela máquina está infectada ou não, se a máquina tem, ela não tem a minha solução de endpoint ou não. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho 2 computadores aqui conectados, eles estão verdes aqui, então mostra que tudo está funcionando perfeito. Mas se alguma máquina estivesse infectada, ela automaticamente mostraria aqui que essa máquina está em risco, tá? Ou essa máquina não tem a minha solução de endpoint instalada, então ele já mostra aqui que aquela máquina está ausente, ela não tem o endpoint instalado, e aí eu posso fazer uma regra para dizer que quem não tiver em compliance com isso, quem não tiver a minha solução instalada, ele não vai conseguir conectar na minha rede. Então, ele não vai conseguir, sei lá, receber meu IP, ele não vai conseguir se comunicar com meus servidores aí da minha rede de servidores. Então, eu consigo fazer esse tipo de política olhando o estado daquele endpoint. Tá? Não é mais uma política como a gente fazia antigamente aí nos firewalls comuns, né? Fazer um IP table falando, olha, regra de IP de origem, IP de destino, porta e acabou. Então, a gente está olhando camadas muito mais acima que isso. Tá? Inclusive, a Sophos tem uma patente que a gente registrou uns 5 anos atrás, que é a patente que a gente chama de a camada 8. Né? Então, no modelo OSI, a gente vai até a camada 7, que é a camada de aplicações, e a camada 8 foi uma patente registrada pela Sophos, né? A gente conseguiu essa patente, e a gente está trazendo aí a questão do usuário com uma camada aí na camada OSI. Então, por isso que a gente tem essa visão tão completa de quem que é o usuário, qual que é a máquina, e qual que é o estado de saúde daquela máquina para a gente conseguir trazer essa gestão para dentro do Firewall, tá? Então, eu tenho essa visão aqui, nesse modelo do Heartbeat. Aqui na parte de baixo, eu consigo monitorar, e foi exatamente esse o exemplo que o Renato deu, sobre as aplicações que estão sendo executadas na máquina dos meus usuários. Tá? Vou mostrar isso aqui para vocês com mais detalhes. Mas o objetivo é, se você está utilizando uma solução comum de Firewall, né? Seja ele um outro Next Generation ou não, seja uma solução UTM, e você, na sua empresa, você tem algumas aplicações que são exclusivas de vocês. Né? Então, às vezes, é uma aplicação que está instalada na máquina de algum usuário, que foi desenvolvida ou por vocês ou por uma outra empresa, aí, parceria de vocês. No Firewall, como é que você vai conseguir fazer a gestão dessas conexões daquela aplicação? É muito difícil, né? Geralmente, os outros Firewalls aí, em geral, eles só criam aplicações dentro do Firewall que elas são aplicações globais. Né? Então, é muito difícil ele fazer, criar uma aplicação específica para você do seu ambiente. E aí, se você não tem essa aplicação dentro do Firewall, o que você vai acontecer? Você vai perder aí a visibilidade sobre aquela aplicação. Tá? E aí, se você não tem visibilidade, obviamente, você também não tem controle. Então, no nosso modelo, o que a gente fez? O nosso endpoint, ele informa para o Firewall todas as aplicações que estão sendo executadas na máquina daquele usuário, e aí, pelo Firewall, você consegue fazer um determinado controle. Então, eu quero recategorizar essa aplicação, eu quero bloquear determinada aplicação, aplicar um traffic shaping diferente, tá? Então, eu estou olhando exatamente o que está sendo executado, inclusive o caminho do executável da máquina do usuário, e a partir daí eu tenho controle dentro do nosso Firewall, tá? É muito importante para a gente trazer essa visibilidade de realmente tudo que está acontecendo na sua rede. Tá? Então, é muito comum também a gente ver firewalls que eles te mostram, bom, eu tenho um controle de aplicações, mas boa parte das aplicações lá mostram como não categorizadas, por exemplo. Então, é justamente isso que a gente quer evitar, que vocês tenham o máximo de visibilidade do que está acontecendo na rede de vocês. Tá? Seguindo ainda nesse painel, a gente mostra aqui embaixo o nosso modelo de SandStorm, né, o nosso modelo de Sandbox na nuvem. Então, todos os relatórios que a gente gera para vocês de análise, que a gente fez de algum arquivo na nuvem, a gente mostra aqui. Tá? E aqui embaixo a gente mostra aí a questão tanto do ATP, então se alguma máquina tentou fazer uma comunicação com uma rede externa e essa rede era uma rede já conhecida por ser uma rede maliciosa, uma rede de um botnet, por exemplo, né? Ou uma rede de comando e controle. Então, o nosso firewall consegue monitorar essas conexões saintes também da minha rede, e a partir daí,
se alguma dessas conexões for para uma dessas redes, a gente já vai fazer o bloqueio, tá? E outra coisa que é muito importante, que é bem legal também e é bem único do nosso Firewall, é o modelo do nosso UTQ, né? Então, pelo UTQ, eu consigo entender o nível de risco que um determinado usuário está trazendo para a minha rede, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um usuário e ele está responsável por trazer 80% de risco para a minha rede, tá? Por mais que eu tenha feito realmente os bloqueios, eu consiga ter barrado as conexões maliciosas daquela máquina, daquele usuário, é importante eu saber que aquele usuário tem esse comportamento, porque aí eu consigo também entrar numa outra cadeia aí de começar a treinar aquele usuário, ou entender se na máquina do usuário tem uma outra coisa além, sei lá, às vezes pode ser uma aplicação que está rodando na máquina do usuário que está tendo esse comportamento malicioso, tá? Então, no momento em que eu clico aqui, ele vai me gerar esses gráficos, né? Então, no caso aqui eu só tenho um usuário, mas se eu tivesse 10, por exemplo, ele poderia fazer 10 bolinhas como essa, cada um é um usuário, e quanto maior a bolinha, maior a porcentagem de risco que aquele usuário traz para mim, tá? Então, eu tenho uma bolinha só aqui, se eu passo o mouse, ele já me fala aí qual que é o usuário, meu usuário John Smith, tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai me gerar um relatório explicando do porquê que aquele usuário ele tem esse nível de risco, tá? Então, no meu caso aqui, por exemplo, esse usuário John Smith, ele entrou em sites explícitos, que não deveria, né? E ele conectou também aí sites de P2P, né, para baixar torrents. E isso é completamente bloqueado pela minha política, né? Então, é importante que eu tenha essa visibilidade do que está acontecendo na minha rede, mas eu tenho a visibilidade do comportamento daquele usuário especificamente, tá? Bom, seguindo aqui, então, mostrando a nossa parte de regras e políticas. Então, a gente faz as regras de forma que elas fossem bem simples para vocês conseguirem entender o que está acontecendo, né? Então, a gente coloca alguns ícones, inclusive, para você saber que tipo de regra é aquela, tá? Então, nesses casos, é uma regra de rede, e esse caso aqui é uma regra que eu preciso da identificação de um usuário, que é, no meu caso, minha regra de usuários para a internet, tá? Ou, se ela tivesse com uma corzinha assim, vermelha, quer dizer que aquela regra ali é uma regra de bloqueio. Então, qual que é o objetivo aqui? Eu consigo fazer a regra como vocês já estão acostumados, né? Então, regra de origem, regra de destino, tá? Então, quais são as zonas, quais são as redes que podem se conectar, tá? Mas uma coisa que é bem importante é que a gente faz a regra pensando também no usuário, tá? A grande maioria dos firewalls, você pode olhar qualquer firewall, mesmo os considerados aí, os maiores do mercado hoje, eles vão te fazer uma regra pensando no grupo de usuários, tá? Então, se eu tenho uma regra para um grupo do marketing, por exemplo, uma outra regra para o grupo financeiro, eu crio dois grupos, por exemplo, no meu AD, né, para fazer essa integração, e aí eu faço regras separadas aqui no nosso firewall. Se eu preciso, nesse exemplo que eu dei, né, o grupo financeiro, eu tenho uma pessoa que eu preciso de uma regra diferente para ela. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no meu AD, criar um outro grupo de usuários no AD, vir no file, criar um outro grupo e criar uma outra regra especificamente para aquela pessoa, tá? No nosso caso, não. No nosso caso, eu olho automaticamente todos os grupos e também as pessoas aí daqueles usuários da minha rede, tá? Então, eu tenho alguns grupos aqui que são grupos default, né? Então, meus usuários, ou Open Group, né? Guest Group, mas eu também consigo ver aqui exatamente o meu usuário. Então, tem aqui meu usuário Rafael Foster, o usuário John Smith, que estou utilizando, tá? Então, eu consigo fazer uma regra aí de forma bem granular, tá? Consigo fazer uma lista de exclusão. Então, nessa regra, todo mundo sabe que Firewall ele tem a abordagem first match, né? Então, a primeira regra que ele deu match é a regra que ele vai utilizar. Então, no meu caso, eu posso dizer que, bom, eu quero fazer uma regra, todo mundo que vai sair para o ano, por exemplo, com exceção de um determinado IP, tá? Então, esse IP, ele não vai bater nessa regra porque eu quero que ele caia numa outra regra que tem um controle diferente, tá? Então, eu consigo fazer essa granularidade de exclusões aqui também de forma bem simples. E aí, o mais importante é o nosso modelo como a gente vai fazer controlar as políticas, tá? Então, política de web filter, política de aplicativos e política de IPS, tá? Aqui em cima, eu tenho um menuzinho a mais, que é justamente fazer a regra pensando no estado do endpoint. Então, aqui eu consigo, por exemplo, dizer que alguém para conseguir
sei lá, alguém para conseguir passar nessa regra aqui, ele tem que estar no mínimo, tudo funcionando perfeito, ele tem que estar a corzinha verde lá que eu mostrei no meu painel, tá? Ou, se ele tiver pelo menos amarelo, funciona. E aí, se alguém tiver infectado, tiver sem um agente, por exemplo, eu quero que ele bloqueie de uma vez a minha rede. Então, eu não vou permitir que ele passe por essa regra. Tá? Então, são alguns dos exemplos que eu consigo fazer esse tipo de controle. E eu consigo fazer o controle inverso também. Tá? Então, pelo Firewall, eu consigo definir como, por exemplo, eu tenho uma rede de servidores e uma rede de usuários. E aí, um servidor meu, é o meu servidor de arquivos, por exemplo, né, meu file server, ele ficou infectado nesse momento e o estado dele mudou aí de verde para vermelho. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma regra pensando no destino, e aí eu falo, bom, os meus usuários, se eles estiverem tentando se comunicar com alguém que estiver infectado, eu não vou permitir. Tá? Então, eu consigo olhar isso tanto pela origem quanto pelo destino. Tá? Deixa eu fazer uma regra aqui para a gente ver ele funcionando mesmo. Vou fazer uma regra com Application Control e também com Web Filter para vocês verem como é que funciona. Tá? Então, eu vou conectar num site qualquer aqui para a gente ver que está tudo funcionando bem. Então, o site download. Bom, o site está funcionando bem, a internet está das melhores, mas está funcionando. Tá? E também, deixa eu entrar no outro site, que vai ser mais interessante para a gente. Bom, YouTube, está aqui, tudo funcionando, né? Baixando aí os vídeos, galinha pintadinha, que eu assisto o dia inteiro. Tá? Então, tudo funcionando perfeito. Vou fazer uma regra agora para a gente conseguir controlar essas aplicações. Então, eu tenho aqui aplicações, e aí eu vou customizar, criar um filtro novo. Então, adicionar, vou fazer uma regra app webinar Danesa, por exemplo, tá? E aí, vou dar um save aqui. E aí ele já criou aqui, bom, app webinar Danesa, tá? Aqui que eu posso fazer agora? Agora eu posso customizar essa política, né, esse perfil que eu criei, e eu vou colocar quais aplicações eu quiser aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou filtrar aqui YouTube, como a gente estava mostrando ali, e aí eu já tenho várias aplicações aqui específicas para o YouTube. Ou seja, eu posso controlar que o usuário acesse o site do YouTube, mas que ele não faça alguma ação aí dentro do site do YouTube. Então, por exemplo, eu não quero que ele possa assistir os vídeos, ou fazer um upload de um vídeo, por exemplo, procurar por vídeos, né, no site, fazer download. Eu consigo ter várias opções aqui que eu consigo customizar isso, tá? E eu posso fazer pensando na aplicação em si, ou também na categoria, na característica daquela aplicação, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o modelo de características. Então, aqui no modelo de características, ó, eu quero bloquear qualquer aplicação que consuma muito do meu link de internet. Então, não quero mais olhar especificamente para o YouTube, mas qualquer aplicação que consumir demais o link, eu quero que bloqueie, tá? Então, a gente já tem esse modelo aí pensando no comportamento daquele site, no comportamento daquela aplicação em específico, tá? Ok. Então, bom, eu vou bloquear streaming de vídeos, search, download, mas eu vou deixar o site pelo menos conectado para a gente poder ver, tá? E a ação principal aqui, eu quero que ele negue o acesso a esse site, tá? Bom, fechou? Minha aplicação está aqui, minha regra está feitinha aqui, vou dar um save. E aí eu tenho meu perfil aqui, app webinar da Rezo configurado, tá? Vou fazer uma outra regra, uma regra de web filter. Então, para fazer um controle do que o usuário pode acessar de sites da internet. Então, vou adicionar uma política aqui. Vou usar o mesmo padrão. Ok. Minha ação padrão vai ser permitir tudo, tá? Então, eu vou bloquear só alguma coisa específica. E aqui, eu já escolho qual que é o usuário que eu quero fazer esse controle, tá? Então, eu posso ser ou qualquer um, eu posso especificar exatamente um usuário específico, tá? Então, eu tenho aqui por usuários ou por grupo de usuários também, tá? No meu caso, eu vou deixar todo mundo. E aí, eu não quero que o usuário possa acessar conteúdo adulto, por exemplo, tá? Uma das coisas que é bem diferente aqui do nosso Firewall, e que é bem parecido com o que eu mostrei aqui no Application Control, é que a gente tem o modelo de categorias normais, como vocês já estão acostumados, né? Então, eu não quero que o usuário acesse um site de categoria adulta, ou um site de categoria, sei lá, anonymizers, como tem aqui, tá? Mas a gente também tem uma outra categoria,
pensando no comportamento daquele site. Tá? Então, aqui, ó, modelo de atividades, e aí entra no mesmo modelo que eu falei do Application Control. Então, se aquele site consumir muito da minha banda, bloqueia ele também. Né? Ou se ele apresentar alguma coisa sobre drogas, por exemplo, bloqueia. E aí eu não estou olhando mais para uma categoria específica do site. Eu estou olhando exatamente aí para o comportamento daquele site para a gente conseguir entender aí, fazer o controle de forma muito mais fácil. Tá? Bom, então deixa eu olhar aqui na parte de categorias. Deve ter alguma coisa de conteúdo adulto. Aqui, conteúdo explícito, tá? E bom, em redes sociais também eu vou selecionar aqui, tá? E aí, vou deixar isso completamente bloqueado, tá? Vou dar um on aqui na minha política. Talvez. Feito isso, ele já me indica a gente já ir para a regra de faro para poder habilitar esse perfil, tá? Então, no meu perfil aqui, usuários para a internet, eu venho lá embaixo, onde eu mostrei para vocês, e aqui eu seleciono aí que eu quero usar o perfil Webinar Danilo, tá? Na Application Control, a mesma coisa, eu posso vir aqui, né, de app Webinar Danilo. Bom, feito. Na minha regra aqui, então, na regra de users de internet, eu posso ver aqui do lado que eu tenho explicando o que eu tenho de configuração dessa regra. Então, se eu passar o mouse aqui, ele vai me mostrar um pop-up específico mostrando aí as informações sobre aquela regra. Então, de forma bem fácil, eu já consigo ter uma visibilidade aí daquela regra específica. Deixa eu colocar uma guia anônima aqui para a gente não ter problemas com cache. Para fazer um bloqueio de sites explícitos, o que a gente tem aqui no nosso site? A gente tem um site chamado sofustest.com, e aí nesse site a gente já tem algumas coisas já pré-categorizadas, justamente para você conseguir ver se a sua regra vai estar funcionando. Tá? Sem você precisar testar no site real, mas você já consegue ver se a regra pelo menos está funcionando. Então aqui, por exemplo, eu tenho inclusive alguns arquivos aqui para você poder baixar e testar se a sua solução está pegando realmente o malware, né, que você está baixando na internet ou não, e algumas categorias de sites aqui para você conseguir testar o seu web filter. Então, no meu caso, eu coloquei aqui conteúdo explícito, né? Então, bom, então, perfeito. Eu já vejo que o meu site está sendo bloqueado pelo meu file e ele está categorizado como conteúdo explícito, tá? Vamos abrir de novo, então, o YouTube. Ó, o YouTube está funcionando normal, é o site que eu permiti que entrasse no site. Eu vou clicar num vídeo qualquer aqui, vamos ver como é que ele vai comportar. Então, beleza, o YouTube funciona, mas assistir um vídeo dentro do YouTube não é permitido, tá? E aí está categorizado como vídeo host, no nosso caso aqui, e aí eu posso fazer isso de forma completamente granular, tá? Deixa eu fazer uma outra configuração para vocês verem. Vamos colocar nessa mesma política do webinar aqui. Eu quero bloquear também aplicações que são categorias de proxy, por exemplo. Tá? Então, nesse aqui eu vou bloquear qualquer coisa que for proxy, beleza? Meu objetivo aqui é negar, tá? Então, fechou? Então, proxy, qualquer coisa qualquer aplicação que for de proxy vai ser bloqueada automaticamente. Aqui, na minha máquina, eu vou usar um aplicativo como exemplo, mas é só um exemplo, tá? Pode ser qualquer outra aplicação. Então, aqui na minha máquina, eu tenho o PUT para conseguir fazer uma conexão remota via SSH, tá? Então, deixa eu conectar no servidor meu, foster01.rafaelfoster.br. Beleza? Ele já me mostrou a telinha aqui de login. Então, admin, colocaria minha senha aqui, funcionaria perfeito. Tá? Isso eu vou mostrar porque é uma aplicação instalada na máquina do usuário, mas poderia ser qualquer aplicação, inclusive uma aplicação desenvolvida por vocês. Tá? Então, deixa eu voltar aqui no dashboard para vocês verem. Bom, então, aqui, não sei se vocês lembram, eu também acabei não comentando, mas tinham 10 aplicativos antes, agora tem um aplicativo novo, tá? Então, eu vou clicar aqui para ver. E aí ele tem algumas aplicações já que ele já aprendeu que o meu usuário está utilizando na máquina dele. Então, o Office 16, qualquer aplicação aqui, inclusive o PUT, que foi conectado agora às 11h03, exatamente o nosso horário de agora. Tá? Então, isso aqui é bem legal, porque eu mostro para você o caminho do executável, para saber exatamente qual que é a aplicação que está sendo executada,
em quantas máquinas a gente encontrou isso, tá? Então ele mostra aqui qual que é a minha máquina e quantas vezes a gente identificou essa ocorrência, tá? Por padrão, agora ela está categorizada como uma new, uma aplicação nova, né? Acabou de ser descoberta, tá? E aí eu vou mudar o perfil dela. A gente viu que o punch funcionou bem aqui, né? Tudo funcionou perfeito, eu consegui comunicar com o meu servidor e agora eu vou mudar ela para uma categoria, bom, Proxy Tuner, ok? Perfeito. Agora eu mudei ela para Proxy Tuner. Se eu vou voltar agora para a minha política que a gente fez, o Webinar Danrias aqui, então minha última aplicação, ela é o Punch. E essa aplicação não estava aqui antes, ela entrou agora porque eu categorizei. Então, automaticamente, ela já faz parte aí dessa categoria, tá? Bom, deixa eu abrir de novo o Punch aqui, para a gente ver isso funcionando perfeito. Azure Cluster 01. Ok? Não open. E aí vocês veem que ele já nem aparece mais a telinha pedindo aqui o usuário senha. Ou seja, aquela aplicação já foi bloqueada, a aplicação que está na máquina do usuário já foi bloqueada. Mesmo nesse caso, eu tinha a aplicação Punch aqui, tá? Mas se eu não tivesse, ele também já iria mostrar. Feito isso, vocês viram ali que ele já bloqueou aquela aplicação, né? Então o Punch já não está funcionando. E se fosse qualquer outra aplicação aí dentro do software das máquinas dos usuários, você conseguiria ter justamente essa visibilidade aqui no nosso Fire também, tá? Então, outra coisa que é bem legal, deixa eu mostrar aqui a parte de logs. Então, vamos supor que vocês querem fazer um troubleshooting, né? Então, vou fazer um troubleshooting disso que a gente já mostrou, né, de aplicações. Então, eu tenho aqui aplicativos. E aí, eu mostro que aí eu tenho um usuário, né, o J. Smith aqui, foi negado, então tem a cor aqui. Se eu passar o mouse aqui em cima, ele já me mostra detalhes aqui daquele pacote, para eu entender exatamente o que aconteceu. E a minha aplicação foi o punch, que ela foi bloqueada, tá? Eu consigo ver também qual que é a regra, enfim. O que é legal aqui? Então, pela aplicação, vamos supor, tem um usuário que está reclamando que uma aplicação específica não está funcionando, e você, por acaso, não lembra de ter colocado ela numa política de bloqueio. Então, você pode vir aqui, monitora aí qual que é a aplicação que o usuário está reclamando. Então, nesse caso aqui tem um punch. Se eu clico aqui, ele já me mostra que eu posso ou filtrar por essa aplicação, ou eu posso ir para fazer eu posso ir diretamente para a página onde está configurada aquela aplicação. Então, se eu clicar aqui, então, pode ver aqui no Fire, ele já vai abrir aqui para mim a política web, Webinar Danrias. Tá? Então, é nessa política, é nesse perfil que está o controle para bloquear aquela aplicação. Então, fica muito mais fácil para vocês conseguirem entender aí onde está um determinado problema. Tá? Então, essa parte de troubleshooting, isso ajuda muito. Tá? Tranquilo? Bom, então, meu perfil de web filter está feito aqui, como a gente mostrou. Nosso perfil de application control também funcionando perfeito. Eu coloquei aqui também social networking, então deixa eu abrir Facebook, por exemplo. Então, Facebook também, tá? Então, você consegue ver como ele funciona aí de forma bem simples. E aí, essa telinha aqui, ela vai mostrar se o site está liberado ou não, se a gente fez um bloqueio naquele site. A gente também tem uma telinha parecida como essa, que ela vai mostrar se o usuário estiver fazendo o download de algum arquivo, eu vou conseguir aí mostrar que esse arquivo ainda está sendo analisado pelo nosso time. Então, a gente não vai baixar aquele arquivo para o usuário, a gente espera o arquivo ser analisado e quando terminar de analisar, a gente vai baixar o arquivo, tá? Quando a gente faz isso, o que a gente faz? A gente manda isso para o nosso time de pesquisa, né, nosso ambiente de sandbox na nuvem, e a gente vai emular aquele arquivo para saber o comportamento dele. Então, nesse caso aqui, eu tenho um arquivo de teste que eu fiz, tá? Então ele mostra para mim um relatório específico sobre aquele arquivo, tá? Então deixa eu mostrar aqui. E aí ele já me traz uma visão aí do que é aquele arquivo, analisando com a nossa inteligência artificial, analisando também o comportamento dele. Então, por exemplo, eu consigo ter as telinhas aqui já mostrando o comportamento daquele arquivo em si, tá? E aí outras informações também aqui para você conseguir fazer um debugging mais avançado, tá? Então, até os IOCs aí daquele arquivo, que tipo de importação que ele faz, quais são os domínios que ele faz chamada,
conexões de IP, enfim. Então, a gente emula completamente aquele arquivo e consegue te dar um relatório completo dizendo aí o que é aquele arquivo, qual é o comportamento dele e se a gente fez um bloqueio dele para qual usuário ou não. Tá? Inclusive, aqui em cima, ele mostra aqui, ó, detalhes da origem, e ele me mostra qual foi o usuário que tentou fazer a conexão. No meu caso, meu usuário não tinha usuário autenticado na época, né? Mas se eu tivesse um usuário, ele me mostraria qual era o usuário, qual era o IP, de onde veio aquele site, né, esse arquivo e tudo mais. Tá? Então, e qual foi o estado dele. Show? Bom, deixa eu mostrar como é que como a gente identifica isso lá um pouco no Sophos Central. Beleza? Bom, então, aqui no Sophos Central, como eu comentei, o nosso objetivo é a gente conseguir gerenciar tudo que você precisa através de uma única console. Tá? Ali, eu estava aplicando na console do meu Fire de forma individual, porém, eu posso vir aqui na console, realizar backups aí dos meus Fires também, e também gerenciar eles de uma forma completa. Tá? Então, aqui, deixa eu mostrar. Deixa eu conectar ele aqui. Bom, então, esse aqui é o Fire que tem aqui no meu ambiente aqui em casa. Tá? Então, mostrando para vocês, eu tenho 2 usuários, né, 2 máquinas conectadas aqui, todas funcionando bem. Tá? Então, isso mostra, como eu falei, a integração do meu Fire com os meus endpoints. E aqui na nuvem, eu tenho, por exemplo, esse Fire que eu mostrei, eu já mostro que eu tenho 2 máquinas conectadas aqui. Tá? Então, eu tenho essa visão pela nuvem e eu posso, inclusive, gerar relatórios aí dessas máquinas. Eu consigo, por aqui pela nuvem, gerenciar todos os firewalls de uma vez, fazer atualização de firmware por aqui também. Então, a gente consegue fazer um controle bem granular aqui, tá? Inclusive, por exemplo, eu vou criar uma política aqui, por exemplo, eu consigo fazer essa política de forma massiva, tá? Então, bom, no meu caso aqui eu não tenho nada, tá? Então, eu vou criar uma regra nova. Então, regra, bom, já tem aqui, beleza. Ok? Tá? Deixa eu dar um zoom para ficar melhor com vocês. Uma regra para aceitar do tráfego, monitorar logs. Então, vou fazer uma regra comum aqui, tá? Vamos fazer só um exemplo. Uma regra de DMZ para One, por exemplo. Beleza, não quero configurar mais nada, e aí vou clicar em salvar. Tá? Então, fechado. Aqui na internet, aqui na nossa gestão central do Fire, eu já tenho essa regra configurada aqui, funcionando bem. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para o dashboard principal. Tá? E aí, o que a gente faz? Quando a gente cria uma tarefa, cria uma regra naquele template, como por exemplo, ele já cria uma lista de tarefas e aí para ver em quantos files como está o progresso de aplicação dessa regra nos files. Tá? Então, eu já vejo que em um file aqui já deu certo, tá? Que era no file que a gente estava mexendo aí inicialmente. Então, se eu vier aqui em regras, então ele já criou aqui a regra para mim, regra webinar Danresa, tá? Ou seja, então um gerenciamento centralizado, que o regras a partir de um único ponto de gestão aí, que é o nosso Sophos Central, e inclusive gerar parte de relatórios, tá? O que é importante também aqui? Acho que o pessoal comentou um pouco de licenciamento e tudo mais, mas essa gestão centralizada ela é totalmente gratuita, tá? Então a gente não cobra para você ter essa gestão centralizada. Qualquer outro fabricante, para ter uma console de gestão centralizada, assim como a nossa, eles vão te cobrar aí um produto separado para isso. No nosso caso, não. Você pode utilizar isso aqui de forma completamente gratuita, tá? E aí, nesse caso aqui, fazer as regras aí, fazer relatórios específicos dos meus sites aqui, dos meus files. Tá? Então, deixa eu ver se ele vai gerar alguma coisa das 24 horas. Não sei se o pessoal mandou mensagem aqui, tem alguma pergunta aqui no Q&A. Né? Bom, queria fazer um evento desse com o Endpoint. A gente acabou fazendo um já um tempo atrás, mas a gente pode repetir também, né, Renato? Sem dúvida, inclusive a gente tem a gravação desse evento, né? Estou disponibilizando o link para todos, mas a gente fez um primeiro de endpoint, agora a gente está fazendo do XDFire e como eu comentei anteriormente, nós vamos fazer um próximo mostrando a integração, né? Os benefícios adicionais quando a gente tem o endpoint e o XD no ambiente funcionando de forma integrada.
Então fiquem ligados aí que o nosso marketing vai divulgar para vocês aí a próxima data da integração entre os produtos. E eu vou disponibilizar aqui o link já foi disponibilizado, tá? Já está aí na parte de comunicação aí do evento, o link para vocês assistirem o do Intercept X, que é a nossa solução de endpoint. Legal, obrigado, Renato. Bom, eu conectei aqui na máquina de novo, só que aqui pelo meu, sem ser pelo RDP, porque eu vou mostrar também só para vocês entenderem também um pouco mais da integração. Bom, voltando aqui, então, aqui a gente consegue gerar os relatórios, tá? Então, vocês viram que ele gerou um gráfico para mim de utilização de sites, né, do meu link de internet, por exemplo. E é muito comum a gente entrar em reunião com algum cliente, mostrar isso para eles, e eles falam assim, cara, o Fire que eu tenho atualmente, ele não consegue mostrar isso muito bem para a gente. O quanto que eu estou utilizando de banda, quais são as aplicações, e a gente consegue mostrar isso de forma bem simples, inclusive você consegue ver por aplicação o quanto que ela tem consumido, tá? Tem vários outros relatórios aqui, a gente pode customizar, né? No meu caso, não customizei nada aqui, mas eu tenho vários outros relatórios para a gente conseguir monitorar aqui, tá? Inclusive a parte de web filter, IPS, enfim, eu posso ir customizando à vontade aqui e aí gerar os relatórios como eu achar melhor. Alguém perguntou aqui na questão de parte de proteção de e-mail, tá? Legal, a proteção de e-mail, a gente tem no Fire, como eles comentaram, uma licença para fazer web e-mail protection, tá? Então tem aqui um e-mail. E aí na parte de e-mail, a gente aqui dentro do nosso Fire, a gente é um MTA completo, tá? Então, se você quiser fazer qualquer tipo de regra do seu MTA, a gente consegue fazer aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero que determinada mensagem, que ela venha, sei lá, da origem X, ela seja encaminhada para o servidor, para o meu Exchange e tal. E outra mensagem seja encaminhada para o meu Zimbra. Fazer toda a parte de spam, fazer inclusive uma parte que é bem legal, que é um modelo de criptografia das mensagens. Então, toda mensagem que ela sair para o meu Fire, todo e-mail que sair pelo meu Fire, ele vai criptografar o e-mail completo, tanto o anexo quanto o corpo do e-mail, e aí ele manda para o usuário já totalmente criptografado, tá? A gente vai fazer um outro webinar com a Danesa ainda, se não me engano, não me falha a data, acho que é ainda em junho, né, o Renato? E aí a gente vai falar especificamente de e-mail e de Fishthread. É isso aí. Não lembro bem a data. Aí eu peço o Daniel aí, o Alaís, nosso time de marketing, só para que nos ajude com as datas, né? Mas está previsto sim, mais um de Synchronized Security e um da ferramenta de segurança de e-mail com a ferramenta de treinamento de usuários para phishing, que é o e-mail e mais Fishthread. Se puder também, Daniel, colocar, além de dar o aviso aí ao vivo no final, também colocar aqui na parte de chat, seria legal, porque já fica com as datas certinhas dos próximos eventos. Obrigado. Bom, então eu não vou entrar muito a fundo aqui, senão a gente não vai ter aqui do webinar, mas a gente vai fazer um outro webinar falando de e-mail e a gente pode entrar um pouco mais a fundo nesse assunto, tá? Mas aqui eu queria mostrar aí para vocês. Então, bom, voltando aqui no meu Fire, esse Fire aqui, tá? Então, lembrando mais uma vez, eu tenho duas máquinas conectadas e ninguém em risco aqui nesse momento, tá? Deixa eu conectar na minha máquina aqui. Essa é a mesma máquina que eu estava utilizando antes, tá? E aí eu vou rodar uma aplicação aí, só para uma aplicação maliciosa, tá? Então, eu executei aqui uma aplicação, deixa eu abrir o endpoint. Então, ele já me mostra aí que o endpoint já detectou alguma coisa, ele fez o bloqueio daquela aplicação, mas a minha máquina já mudou o estado, agora ela está vermelha. E essa máquina ficou completamente isolada na minha rede, tá? Então, se eu entrar em algum site qualquer, um site que estava funcionando antes ou não, sei lá, NeverSQL, então você vê que até a tela mudou, que agora é feito um bloqueio direto com o endpoint também. Aí a máquina foi 100% isolada. Se eu olhar agora pelo meu Fire, então, ó, eu tinha duas máquinas verdes e agora eu tenho uma máquina que está em risco. E aí, se eu clicar aqui, ele mostra qual foi o usuário, qual foi o IP, qual que é a máquina e a quantos segundos a gente identificou o último estado dela. Então, você pode ver que é bem rápido, né? Então, 38 segundos. O tempo para a gente conseguir monitorar essa alteração de estado da máquina do usuário é de 8 segundos.
tá? Então, isso acontece de forma bem rápida e aí a gente já vai conseguir isolar aquela máquina 100% da nossa rede. Perfeito? Bom, Muita deixa gente eu ver se eu... perguntando aí da integração, né? Então você vê aí que o Rafael já nos deu aí uma palhinha de como será o, o webinar de integração, né? A força que a gente tem aí da integração, né? Do Intercept X com o XG. Realmente sensacional, Foster. Eu mostrei um bem básico, só para vocês entenderem o nível que a gente consegue chegar de isolamento e de proteção na rede de vocês, mas a gente vai aprofundar muito mais aí no nosso webinar de Synchronized Security. Tá? O Marcos perguntou aqui a frequência de atualização. Você já respondeu? Bom, acho que você já respondeu todas as perguntas aqui enquanto eu estava falando. Né? A frequência de atualização, acho que não, viu, Foster? Acho que ficou faltando. A frequência de atualização das assinaturas, enfim. O nosso time do Sophos Labs, eles atualizam isso em tempo inteiro, tá? Então, no momento que eles descobrem uma aplicação nova aí rodando na internet, eles já atualizam para o firewall de vocês. Essa atualização, ela vai acontecer em, no máximo, em 1 hora, tá? Então, no tempo do nosso time categorizar essa aplicação lá, em 1 hora no máximo, o firewall vai conectar na nuvem para baixar essa aplicação. Pode acontecer antes, né? Então, dependendo do job que ele tem de atualização aqui no firewall, mas o período máximo para ele fazer essa atualização toda aí é de 1 hora. Tá? Tem mais uma pergunta, Foster, se todos esses recursos foram feitos com auxílio do endpoint, né? O único recurso que foi bloqueado com auxílio do endpoint foi esse que o Foster mostrou agora, que era uma máquina sendo infectada por um vírus e aí o firewall bloqueando. Todas as outras, o controle de aplicações, a granularidade, né, de você conseguir entrar lá no detalhe do YouTube, pode entrar no site, mas não pode clicar no vídeo. Tudo isso é nativo do XG, não precisa ter nada instalado nas estações para que isso funcione, tá? Então, o XG é um Next Generation Firewall completo. Pode falar, Foster. Sim, até para vocês verem a diferença nas telas aqui, tá? Então, essa tela foi mostrando o bloqueio do endpoint, tá? E essa outra que eu mostrei aqui é a tela do Firewall, tá? Então, foi o Firewall que fez esse bloqueio e nessa outra que eu mostrei foi o endpoint. Então, no caso específico do malware que eu rodei aqui para fazer o isolamento da máquina, mas aqui o bloqueio do site, do YouTube, como eu fiz, eu não precisei de nada do endpoint, foi só o Firewall mesmo que já fez isso. Então, aí o Marcos coloca aqui, né, que estava pensando que a manipulação das aplicações foi feita somente pelo Firewall, foi sim, feita somente pelo Firewall, tá? Então, toda essa gestão de controle de aplicações é exclusiva do Firewall, não precisa de nenhuma feature nem do endpoint, nem nada instalado na máquina para acontecer. A integração com o endpoint, ela é um plus aí, ela estende essa funcionalidade, obviamente, né? Então, se você pode trazer aplicações personalizadas do endpoint para o firewall. E aí você estende a base de aplicações do próprio firewall, mas o firewall ele já tem uma base imensa de aplicações. Isso também é um diferencial, tá? Os concorrentes não têm essa extensão de aplicações do endpoint para a base do firewall. Então, é legal que o XG ele tem um aprendizado de aplicações que o Intercept X tem uma série de executáveis instalados na máquina, né? Então ele consegue aumentar essa base. Mas todos os testes de aplicações que o Rafael Foster mostrou aqui, a gente ainda não entrou nesse mérito, né? Isso a gente vai deixar para o próximo webinar, onde a gente realmente vai falar dessa extensão com o endpoint. Isso aí. Obrigado. Sem o endpoint, eu não consigo utilizar a categorização de máquinas ou usuário baseado em risco? Não, esse modelo que eu mostrei aqui do usuário baseado em risco, isso aqui é bem legal, isso aqui não depende do endpoint, tá? Isso aqui é especificamente do firewall. Então, se você estiver usando só o nosso firewall, você já consegue ter esses gráficos aqui para conseguir entender o nível de risco que o seu usuário traz para a rede, tá? Aquela parte que eu mostrei o funcionamento do PUT, né, eu bloqueando o PUT na máquina local, aí isso sim é a integração do endpoint com o firewall. A gente vai falar mais especificamente no webinar de integrações aí do Synchronized Security, mas isso aqui é específico da integração, tá? Eu consigo fazer outros controles de aplicações, como o Renato falou, com as aplicações que eu já tenho conhecidas aqui no firewall,
mas para estender isso para a aplicação rodando dentro do endpoint, eu preciso da integração dos produtos funcionando. Ok? Deixa eu mostrar a parte um pouquinho de relatórios. Bom, então aqui uma outra coisa também que é bem diferente, o nosso Firewall ele já tem relatórios na própria caixa, tá? Então, com esses relatórios você consegue já gerenciar o que seus usuários estão conectando, né? Então tem uma visão completa do seu ambiente. A gente tem aqueles relatórios que eu também mostrei na nuvem, né? Que é aquele outro tipo de gráfico que é um pouco diferente do que estão aqui, mas o Firewall também já tem relatórios embarcados. Então você não precisa, como nos outros fabricantes também, comprar uma outra solução só para fazer relatório. Tá? A gente tem outras soluções também para você poder gerenciar relatório, de forma unificada e tudo mais, mas o nosso próprio Firewall já tem. Então, se você não tem essa necessidade de armazenar por muitos anos nem nada, o nosso próprio Firewall já traz isso para você. E aí, aqui a gente tem diversos relatórios prontos para você. Tá? Então, tem várias categorias aqui e subcategorias desses relatórios. Então, por exemplo, no meu caso não teve nenhum ataque aqui, mas eu quero olhar o Heartbeat, né? Eu quero olhar as máquinas, o estado das máquinas. Então, ó, agora as máquinas estão todas verdes, quais são as máquinas conectadas, uso de web, né? O uso de aplicações, parte de risco também. Então, o nível de risco que uma aplicação pode trazer para minha rede. Então, tudo isso já é embarcado aqui no próprio Firewall. Toda essa parte de relatórios também. Tá? Deixa eu ver que pergunta tem mais aqui. Tem uma pergunta sobre a questão essa console de gestão centralizada, se ela é disponibilizada pela Sophos, né, na infraestrutura da Sophos, na cloud da Sophos, ou se precisa subir um servidor ou uma máquina virtual para que a gente tenha essa console centralizada. Então, eu respondi aqui já, né, mas eu gostaria de também já colocar a todos. Vocês não precisam subir servidor nenhum na infraestrutura de vocês, tá? Isso é colocado pela Sophos como PaaS, né? Plataforma as a Service. Então, você já tem, ou Security as a Service, né? Então, você já vai ter isso na nuvem da Sophos. E o legal é que, como o Foster comentou, essa gestão centralizada, ela não tem um custo adicional. Se você compra os firewalls, os XGs, licencia, né, ingressa eles no Sophos Central, lá em central.sophos.com, e você já pode colocar os seus firewalls lá, 2, 3, 4, 5, enfim, vai ingressando os seus firewalls de todas as unidades dentro do Sophos Central, e essa gestão centralizada, ela é free, ela não tem nenhum custo adicional. Tá? Então, a gerência, e não precisa subir nenhum servidor na tua infraestrutura para usar essa gerência centralizada. É tudo na estrutura da Sophos, não precisa ficar gerenciando backup, banco de dados, nada, tá tudo lá. E outra coisa importante também é a questão dos relatórios, né, os logs e relatórios, como o Rafael Foster colocou. As caixas elas já têm um disco interno, você já consegue ter um espaço para armazenamento de logs interno, ter relatórios, uma série de relatórios, não só logs, né, mas relatórios mesmo, bonitinhos, com gráficos, com demonstrativos, você consegue personalizar, montar os relatórios do jeito que você precisa. Obviamente, o limite de tempo é o tamanho do disco de cada modelo de equipamento, e se você precisa desses relatórios de forma centralizada na nuvem, aí existe a solução, né, da Sophos de logs centralizados da nuvem, que ela é gratuita, até 7 dias de acúmulo, né, de relatórios por firewall, né, mas com todas as funcionalidades, né, completas, você consegue customizar lá também, mas ele rola, né, depois de 7 dias ele apaga o 7º dia, né, o mais antigo, e se você quiser estender, aumentar esse período, você pode comprar, aplicando uma licença, você vai comprando storage adicional para manter por mais tempo. E aí, com essa licença adicional, você também consegue gerar relatórios unificados, né, de todos os firewalls do seu ambiente. O Márcio perguntou aqui na questão dos relatórios, né, se ele é confiável, porque ele tem bastante problema com o que ele usa no concorrente hoje. Sim, então a gente tem, é muito comum eu ouvir reclamações como a sua, de que, como eu comentei, né, então tem muita gente que fala assim, eu quero ver quanto que foi o consumo da minha internet e minha banda. Cara, é difícil de ver, se não consegue ver direito, ou as aplicações lá, elas não mostram como categorizadas. Então, por isso a gente consegue estender isso de forma aí mais integrada também com o endpoint para conseguir tirar uma visibilidade melhor nos seus relatórios. Tá? Então, aqui você vai conseguir ver
em tempo real tudo que está acontecendo aqui, né, no seu ambiente, os relatórios que eu mostrei. Então, a gente tem os dois modelos, tem tanto aqui quanto na nuvem também. Tá? E aí você pode também fazer um schedule, por exemplo. Eu quero agendar que esse relatório seja enviado para mim uma vez por mês, mostrando a parte de web filter. Então, você pode fazer isso e ir customizando aí a forma como você achar melhor. Mas isso você pode testar, a gente pode até fazer um teste com você aí, fazer uma foto, alguma coisa assim, para você ver realmente os relatórios funcionando no seu ambiente, que você vai gostar bastante. Tá? Se você consegue criar as aplicações customizadas, né, diretamente no Firewall, se tem alguma tela para você customizar suas próprias assinaturas. Hoje você tem bastante parte de assinaturas, você consegue customizar via nosso modelo de IPS, por exemplo, né, customizar da forma como você achar melhor aqui. Para aparecer em aplicações ali, eu vou utilizar a aplicação que tem no Firewall e também aplicações que tem no Endpoint, como a gente mostrou. Tá? A gente vai trazer uma tela para você conseguir customizar isso, exatamente como você faz hoje com o IPS, para a parte de application também. Então, isso também já está no próximo roadmap. Tá? Mas isso também como a gente tem essa integração com o Firewall e o Endpoint, a gente consegue ver o que o usuário está utilizando e fica bem fácil de você trazer essa aplicação para dentro do Firewall. Então, acho que vai ser bem difícil você precisar criar uma aplicação nova aqui. Tá? Foster, vamos passar um pouquinho pela parte de VPN, balanceamento de link, SD-WAN. Eu acho que estava previsto aí, né? Vamos lá. Mostrar um pouquinho. Então, a gente tem esse modelo de VPN, tá? Então, com VPNs, tá? No meu caso, eu tenho um teste que eu estou fazendo com um VPN na Azure, tá? Então, você pode ver que aqui que os links estão totalmente conectados. E eu tenho isso utilizando o modelo de túnel interface, tá? Então, quando eu tenho um túnel interface, eu consigo passar pacotes aí até de nível de camada 2 por dentro do túnel. Ou seja, no meu caso, eu estou utilizando aqui para utilizar roteamento dinâmico com SPF, tá? Então, aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Meu SPF. Bom, então aqui, ó, por exemplo, um SPF conectado, e aí eu consigo ver qual que é as aplicações, as redes, né, conectadas aí na outra máquina, no outro firewall que estão conectados aí com o mesmo túnel que eu. Então, é mais para ver isso funcionando aí, o SPF funcionando. E a gente tem o nosso modelo aqui de roteamento de política de SD-WAN, tá? Então, por exemplo, para fazer uma forma bem granular, a gente já tem o balanceamento nativo, né, dos links, para saber se um link está fora, se não está, para quem que eu vou mandar aquele pacote específico. Mas eu consigo também fazer uma coisa um pouco mais granular. Então, por exemplo, né, nesse caso aqui, eu vou fazer a parte de interfaces, né? A interface está entrando no pacote, então minha LAN, por exemplo, né? E aí eu posso definir qual que é a rede que eu quero, qual que é o destino, né, de rede de origem, rede de destino, um serviço específico. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui tá? Só um exemplo, a gente pode colocar qualquer aplicação aqui, tá? E aí eu posso definir um objeto que é uma aplicação. Tá? Então, aqui, por padrão, eu já tenho o Office 365, né, que eu criei aqui, mas eu poderia vir aqui e criar uma aplicação nova. Então, eu quero criar uma aplicação, não sei, Facebook. É só um exemplo. Poderia ser uma outra aplicação corporativa, alguma coisa assim. Né? Então, Facebook, eu criei uma aplicação específica para o Facebook, tá? E aí, o que é importante aqui? Eu estou utilizando a aplicação como medida de condição aí para conseguir fazer aquele roteamento, para fazer aquele pacote aí ser roteado pela minha rede. Então, feito isso, escolher minha aplicação ou não, posso deixar qualquer aplicação também, e eu posso também escolher o usuário para fazer parte aí dessa minha tabela de roteamento. Então, no meu caso aqui, poderia usar o meu Rafael Foster aqui, meu usuário mesmo, tá? E aqui eu posso fazer também. Então, eu posso definir qual que é o gateway primário que eu quero, tá? Então, meu primeiro gateway aqui vivo. E se tiver acontecer algum problema também, eu tenho o meu gateway de internet que é secundário aqui, tá? Então, feito isso, ele vai começar a respeitar essa política de roteamento aí dentro do meu firewall também, tá? Então, os meus gateways, deixa eu mostrar a parte de gateways. Então, os meus gateways, eles ficam todos aqui, tá? Então, eu posso ver o estado deles
automaticamente aqui, se ele está fora ou não, né? E aí eu consigo fazer políticas para definir aí qual que é o probe, né? Que eu quero testar se aquele gate está no ar ou não, quanto tempo que eu vou derrubar aquele gate se ele cair, por exemplo. Então, isso de forma bem fácil eu consigo ter essa visão. Deixa eu tirar colocar um gate qualquer aqui, só para vocês verem ele, como é que ele mostra aqui na interface. Tem uma pergunta aqui sobre os usuários em VPN. Caso o usuário não direcione o tráfego de internet para o gateway do Fire, eu preciso do endpoint para fazer o controle nos computadores? Eu acho que no caso de, por exemplo, você está utilizando o VPN, até nesse momento de home office que a gente está, né? Acho que não sei se foi essa a sua pergunta, mas se o usuário não tiver, por exemplo, a VPN funcionando lá, e você quiser aplicar a mesma política, por exemplo, de web filter, de controle de aplicações na máquina do usuário, né? Você quer garantir que ele continue tendo o mesmo nível de proteção, mesmo que ele não esteja na sua VPN, aí a gente consegue trazer essa proteção também colocando o nosso endpoint. Então, com o endpoint na máquina do usuário, eu consigo aplicar políticas de web filter aí na máquina aqui do usuário, e aí, automaticamente, aquele usuário vai continuar protegido onde ele estiver, se ele estiver na casa dele, se ele estiver numa viagem, em qualquer lugar. E aí, mesmo ele estando na VPN ou não, a gente vai conseguir garantir a mesma proteção. Tá? Tranquilo? Show. Bom, então aqui, ó, meu link ele ficou vermelho, então aqui a gente consegue já ver que aquele link já não está funcionando mais. Então, eu posso mudar aqui meu timeout, né, quanto tempo eu quero monitorar se aquele link está no ar ou não. Eu coloquei como 15 segundos, mas pode colocar mais ou menos, o melhor é 1 segundo aqui. E aí, bom, aqui a gente já tem esse funcionamento completo aí do nosso modelo de SD-WAN, nosso modelo de balanceamento de links também, tá? Então, isso é nativo, você não precisa de licença nem nada, e você já consegue utilizar aí dentro do nosso Fire. Tá? Inclusive, ter mais de uma VPN conectada, como no meu caso aqui, e fazer toda essa integração aí do SD-WAN de forma bem fácil, aí, de forma nativa. Tá? Tranquilo, Renato? Não, perfeito, era isso mesmo. É Né? só para dar uma mostrada, né? Muito interessante essa parte do SD-WAN, a gente conseguir rotear as aplicações, né? Ter o controle de roteamento entre links baseado em aplicações, então isso faz uma diferença muito grande. Né? Você não precisa aprender o IP das aplicações, destino, às vezes é uma aplicação em nuvem que tem milhares de IPs e IPs novos entram a cada dia e outros saem, então você conseguir trabalhar toda a parte de roteamento, qualidade do seu link em aplicações é um grande diferencial. Muito obrigado, Foster. E a gente tem outros recursos, né? Claro, o XG é um Fire muito completo, a gente já está estourando o tempo, mas a gente tem recurso de WAF, de Web Application Firewall, já incluído na plataforma, né? Então não precisaria de um produto adicional para trabalhar a parte de segurança de aplicações. Então realmente são muitos benefícios aí do Next-Gen Firewall da Sophos, e eu deixo aqui o nosso time de vendas, né? O nosso time os gerentes de contas e os nossos times de engenheiros de pré-vendas à disposição de vocês para que a gente possa tirar dúvidas mais deep, né, no one-to-one, para cada uma das empresas de vocês. Já deixo aberto aí para que vocês possam nos procurar e a gente trabalhar projetos de cada um e fazer o sizing adequado, estimativa de tamanho de caixa, POC, enfim, o que vocês precisarem, contem conosco. Né? A ideia é que a gente possa evoluir a segurança do ambiente de vocês em conjunto. Show. Daniel, algumas considerações aí? Claro, claro. Puxa, muito proveitoso todo o tema que foi abordado. Aqui o foco realmente é mostrar o Sophos XG Firewall como um Firewall Next Gen, né, um Firewall NGFW com recursos de segurança extremamente eficazes, integrados para a segurança do ambiente corporativo, né? Seja ele usado como um firewall de perímetro, como um firewall de segmento interno de rede, é um firewall potente,
com alta performance, ele foi desenhado, ele foi, né, desenvolvido especificamente para trabalhar como um sistema de segurança avançado, né? E estendemos o convite para os próximos webinars que teremos ainda na sequência, né? Dia 25 de junho está previsto um tema bastante importante pedido por vocês, que vai tratar a questão da proteção dos e-mails. E esse webinar Sophos Phish Threat, ele vai tratar toda essa questão de e-mail, a parte de proteção contra phishing e alguns recursos bem inovadores que o sistema de segurança de e-mail que a Sophos traz. Tem algumas surpresas aí para vocês verem aqui nesse webinar. E teremos no dia 2 de julho o webinar sobre Synchronized Security. E aí sim a gente vai poder explorar com mais calma, né, dentro do nosso tempo, todas as integrações e benefícios que existem entre o Firewall XG e o Intercept X EDR da Sophos. Aí nós vamos chegar nesse ponto, né? Ver essa questão da tomada de decisão do Firewall de isolar endpoints infectados quando permitido por vocês e assim por diante. Agradecemos a presença de todos. Nós estaremos enviando para vocês após esse webinar, na sequência, um survey. Eu peço a gentileza, se vocês puderem responder esse survey, é bastante importante para que a gente possa fazer nossos eventos cada vez melhores e focados para vocês. E agradecemos a todos, muito obrigado. Nossos consultores também estarão à disposição para que vocês possam entrar em contato. Os contatos eles serão disponibilizados também por e-mail, para que vocês possam, de repente, pedir aí uma demo personalizada, se vocês precisarem fazer uma POC específica para o ambiente de vocês. Muito obrigado a todos, a gente vai deixando. Perfeito, pessoal. Obrigado a todos aí pelo tempo de vocês. Se precisarem de alguma coisa também, o time da Sophos está à disposição aqui. Muito obrigado. Temos aqui ainda estamos na linha. Carlos está precisando tirar uma dúvida. Se consegue mandar dúvida aqui no box QA. Se quiser mandar por e-mail também. Já falei com o Carlos aqui. Podemos seguir. Ok, então, pessoal, muito obrigado a todos. Vamos finalizando aqui e até o próximo.